Quem habitua mal as pessoas somos nós. É o Estado, é o governo, ou os governos. Muito bom dia, caros internautas. Dr. Abdul Ferraz voltou a reagir à entrevista do ministro Isaac dos Anjos. Vamos conferir. Olha, eu ouvi o Isaac dos Anjos um pouco mais do que no passado recente foi publicado. Aquilo que muitas vezes eu tenho dito, que as informações nos chegam pela metade, incorrendo a erros graves da nossa parte, porque é uma leitura por si só já desfavorecida. E o jornalismo angolano, ele por desconhecer os meandros ou a profundidade, a envolvência do seu interlocutor àquela entrevista, ele é tão leviano, tão superficial, que ele próprio, como jornalista, não sabe o que ele acabou de ouvir. E quando ele vai editar, ele é capaz de jogar por fora o suco de verdade da entrevista, porque ele não consegue captar a essência, ele não entende. É como se você fosse conversar com um indivíduo sobre matérias cuja envolvência dele é extremamente superficial comparado a você, que já está há anos de luta naquele setor, naquele segmento. Quando ontem me deparei com essa outra parte da fala, quando ele o fez, ele falou, essa parte não estava a rodar nas redes sociais, essa parte estava oculta. O jornalista não soube que esta parte era muito preciosa e até mesmo para ter uma interpretação mais adequada da outra parte que a mim me trouxe muita revolta a este senhor, de forma injusta. Eu fui injusto ao Isaac dos Anjos. Quem habitua mal as pessoas somos nós. É o Estado, é o governo, ou os governos. Quem se intimida com o povo é o próprio governo, por ordem de alguém. Mas o capitalismo é uma coisa que não fui eu que o trouxe, e a mentalidade do capitalismo não sou eu que a tenho que acabar sozinho. Portanto, já ontem a minha mulher mostrava-me uma imagem de uma jovem a reclamar, olha o que é que está a acontecer connosco, até o óleo, já estão a meter o óleo alimentar em saquitos plásticos, de menos de 200 gramas. Eu não digo que isto não possa ser feito, mas temos que admitir que não foi para isso que nós lutamos. Não foi para isso que este país se propôs ter independência. Produzir frango é uma coisa simples. Pode-se produzir frango em 35 dias. Em 35 dias o frango tem que ter 1.200 gramas. Eu trabalhei na Quissala com o Dr. Caprego, sob mando do Dr. Joaquim Russo, e com assistência cubana, naquele tempo de guerra, e produzíamos o frango lá, recebíamos o pinto de dia. Nós importámos vacas Brown Suíça para o AMBO, usando o Boeing 707. E também trouxemos Holstein de barco de Portugal para o Sul. Portanto, vender a sobra no processo industrial para Angola é humilhante, sim. É deplorável, sim. Deve ser proibido, absolutamente. Nós não proibimos, entretanto, que nos mandassem o frango inteiro. Não está escrito que o Ministro da Agricultura se tenha oposto. Não, sempre disseram, não, manda o frango inteiro. E esse trabalho da oficinação pode ser feito cá. Os que querem ganhar dólares a qualquer preço, independentemente de nos amarem, é para que se vão embora. Pá. Se vão embora. Já é tempo de nós não estarmos a humilharmos-nos a esse ponto. Portanto, têm que nos dizer. Vejam que incluem e envolvem embaixadores. Envolvem embaixadores para nos pressionarem. Para termos que ficar com a parte rejeitada. O nosso embaixador, junto da Organização Internacional do Comércio, aflito, porque vão nos sancionar. Eu disse, olha, diga ao nosso embaixador para nos mandar a resolução que foi produzida para aqueles que só quiseram comprar o peito. Então, que é para a gente estudar. Não é? Se aqueles que só quiseram comprar o peito tiverem sido castigados, a gente vai perceber então o que é que se passa. Agora, de resto, o rejeitado, aquele rejeitado que fica lá
e que sirva para outra coisa. Mandem-nos o frango inteiro, não vai ser nada mais caro, ele até pode ser partido entre nós, e não nos faz mal nenhum nós trabalharmos um pouco. Nós temos outras fontes de proteína. Podem não ser admitidas nos centros urbanos, mas elas são usadas no meio rural. Nós no meio rural, as pessoas também comem uma paca, as pessoas comem uma carne de caça, as pessoas também comem o catato. Mesmo que os urbanos não gostem, não significa que eles não consumam. Os urbanos podem não gostar, mas não significa que não se coma aquele peixinho pequeno, a tuqueia. Não significa que não se coma uma bagoroba. Não significa que alguém tenha descoberto que o melhor peixe é o carapau e a sardinha, que toda a gente tem que comer carapau e sardinha. Não é verdade. Não é assim. Então, trazer estes complexos para a mesa, para depois nos condicionar, chegou ao ponto de até tripa. Querem importar tripa. E naquele período, só naquele período, foram transferidos para o estrangeiro 60 milhões de dólares. Num país que tem carências de todo tipo, não consegue ter uma escola arrumada, faltam carteiras. Portanto, isto não é feito apenas porque queremos fazer. Ok. Agora que eu tenho essa outra parte, eu quero vos dizer, é exatamente isso que eu ando aqui a me debater sobre o fortalecimento das nossas instituições, que tem de certo modo a ver com a consolidação da nossa independência e materialização da soberania. Porque o racismo institucional faz o seguinte: a pessoa branca, ele tem uma séria dificuldade de convívio com negros, mas dificuldades absurdas. É muito difícil o branco compreender o que você raciocina. É quase impossível. Ele não consegue, ele não aceita que você raciocina. Esse tipo de chantagem que se faz às nações africanas se limita mesmo à África, por causa desse fator que eu acabo de descrever. E aqui o Isaac dos Anjos ilustra isso quando ele nos diz assim: o próprio embaixador de Angola é quem te liga. O embaixador de Angola nas Nações Unidas é quem te liga para dizer: olha, fulano, por favor, libere esse pagamento porque podem nos sancionar. Significa dizer que aquele embaixador está sendo instrumentalizado, devia ser exonerado de imediato. Os meus ministros seriam de tal modo instruídos para fazer frente ao racismo institucional, porque a nossa independência produziu uma coisa na cooperação internacional chamado de ressentimento da descolonização. O que é o ressentimento da descolonização? É uma raiva que o europeu tem dos Estados africanos, de graça, do nada. Eles colocam na cabeça que esses senhores estão a usufruir o que nós construímos. Ou seja, aquilo que Macron disse ao cara do Burkina Faso, ao Traoré, que nós levamos civilização para vocês. O que está ali, os prédios, isso e aquilo, fomos nós que fizemos. Os portugueses também repetem. Isso é fala do ressentimento da descolonização. Ele fica num estágio totalmente desparafusado, que ele fala coisas que só entre eles, os brancos, faz sentido. E nós não podemos negligenciar esse sentido que faz para eles, porque a nós, ao olhar nosso, é como se eles fossem malucos. Mas para eles faz todo sentido afirmar que nós nos aproveitamos do que eles fizeram. Nós asfaltamos, nós fizemos as fábricas, nós fizemos as casas, e vocês se aproveitaram disso, foram proclamar a independência. Era todas nossas terras. É uma memória tão curta da história, mas muito curta, é um recorte que se faz na história com o olhar o mais maluco possível. Só que não se deve negligenciar isso. Este olhar, que eu chamo aqui o olhar mais maluco possível, é com este olhar que somos vistos e tratados. Então vejam, existe uma ideia que muitos de vocês que me estão a escutar, não têm ideia dos desafios de um chefe de Estado africano.
Você, como presidente, no dia seguinte que você vai ao trabalho, já começam os seguintes problemas. Quem você vai contar para começar o programa de saneamento? Aquele que você vai contar já está no papo dos portugueses. Os portugueses já conversam com ele, já fizeram um plano com ele, que vão lhe dar uma casa em Portugal. Já trabalham com ele, já abriram empresas com ele. E quando você lhe chamar, ele já verá com o orçamento que o português fez. Orçamento esse que vai instaurar o seu plano de gastos previsto para aquele ano. Você está cercado de pessoas que já foram estudadas, que este aqui eventualmente vai aceder aos cargos XY e, ao controle desse processo, estrangula-se o país como todo. Vamos supor que você quer pensar em formação. Você já foi estrangulado. Você, no dia seguinte, quem vai ligar? Você vai ser obrigado a ligar para eles. Você vai ser obrigado para você falar com o governador de São Paulo, com o prefeito de São Paulo do Brasil. Vai precisar do Instituto de Camões para fazer essa ponte para você. É totalmente estrangulado. O Isaac dos Anjos, nessa fala, ele está desesperado. E aqui, repito, eu peço desculpas na leitura que eu tive ao fragmento da fala completa, que esse jornalista não soube fazer o corte correto nas falas para apresentar da melhor forma ao país. O jornalista fez o corte na fala do Isaac dos Anjos, que nos permitiu fazer a seguinte leitura. Esse gajo é burro. Se você já é ministro, qual filho da puta vai te obrigar a pagar os restos de frango? O jornalista tinha que fazer os cortes muito bem feito. Podia mostrar o Isaac dos Anjos a indignar-se porque foi forçado a pagar. Mas também, ao mesmo tempo, ia trazer parte desse trecho aqui e colar naquela primeira fala, mostrando que, olha, ele foi forçado e olha a indignação dele para isso, de maneira que os ouvintes, entre os quais eu, ao ter acesso a tal material, nos permitia emitir um olhar mais bem elaborado. Com relação à primeira matéria, da forma que saiu, o olhar que eu tive, de certo modo, mesmo pedindo desculpa aqui, que eu faço agora, ainda assim aquele olhar era o único que se podia ter, do ponto de vista da análise crítica, que se pode fazer a um material daquele formato que for apresentado. Se nós não compreendermos isso que estou a falar, ai, que triste, vai ser impossível nós fazermos o país acontecer. Vai ser impossível, porque nós estaremos de tal maneira cercados. Olha, o Isaac dos Anjos entende que nós podemos criar o frango a nível nacional. Mas o problema é que o branco precisa do nosso dinheiro a todo custo. A todo custo. Antes de ontem, ou seja, no sábado, se não me falha a memória, à noite, de madrugada, eu tornei público uma investigação sobre uma ação dolosa ao Estado angolano, que um jovem veio aí falando algumas coisas que eu negligenciei, não dá para responder porque o problema é limitação, aí eu não tenho como argumentar, em que ele diz que Angola é sempre nossa, não há de vender Angola não se vende. Eu disse não, estou doente, vou me desgastar por um menino que o problema dele não sou eu, o problema dele é limitação, e aí não tens que fazer, não tens mesmo como, o que você vai falar vai ser barulho para ele. Então, aqui agora, gente, isso aqui que o Isaac dos Anjos traz, quando você junta aquela denúncia que eu trazia, você consegue descobrir o modo operante dos mafiosos brancos sobre as nações africanas. Isso é ciência. Começar a mapear o modelo que eles operam, o modo operante, as engenhocas para despedaçar e constrangir, onde se materializa o ressentimento da descolonização e o racismo institucional. Você mapear isso, você capacitar os seus embaixadores para entender que isto vai acontecer.
No vosso dia a dia vai acontecer isto, mas isto, mas isto. Isto aqui chama-se ressentimento colonial, da descolonização. Vai acontecer isto, mas isso, mas isso. Isto aqui chama-se racismo institucional. Vai acontecer isso, mas isso. Isso aqui chama-se sabotagem. O angolano, de um determinado nível, de uma equipe governamental, ele tem que ter um letramento racial. Ele tem que entender o que é o ressentimento da descolonização. Ele tem que entender o que é o racismo institucional. E depois ele tem que ter entendimento que são processos de sabotagem. Esses dias comecei a fazer uma limpeza em minha volta e gerando diagnósticos, o modelo operante da secreta portuguesa e com a angolana. Uma das coisas que eu descobri é a queima dos arquivos. Quando há uma campanha prestes para difamá-lo, você percebe que os arquivos vão desaparecendo, os arquivos institucionais vão desaparecendo. Vão desaparecendo. Vocês sabiam, quando eu saí de Angola, em nenhuma instituição que devia existir meus processos, você podia encontrar meu processo. Nenhuma instituição, em nenhum lugar de Angola, você encontra, isto aqui é o arquivo de Abdul Ferraz. A escola que eu passei não existe meus arquivos. O registro civil não existe minha certidão. Você não tem ideia o que é isso. Quer dizer, se os pais na altura não tivessem vivo, irmãos vivos, se podia falar que esse aqui não é angolano. Lembra daquela campanha que se falava que o Abdul não era angolano? Aquela campanha não era à toa. Os arquivos não existiam mesmo. Eu não tinha registro. Estava tudo apagado. É exatamente isso que se faz também no processo de sabotagem de África. Membros do governo de altíssimo escalão, analfabetos políticos, que não têm o letramento sobre o que é o ressentimento da descolonização, não têm o entendimento do que é processos de sabotagem e não têm a compreensão. Ele não entende a descolonização, ele não entende o racismo institucional e, para piorar, ele não tem capacidade de gerar um diagnóstico que está diante de um processo de sabotagem. Se nós conseguirmos desenvolver esta consciência de diagnóstico, o que é o ressentimento da descolonização, o que é o racismo institucional e o que são os processos de sabotagem, se não tivermos interesse de esmiuçar a respeito disso, nós não estaremos a caminhar para uma governança cujos resultados, a dever de tal gestão pública, possa gerar benefícios, melhorias à nossa sociedade e à nossa gente. Porque isso deve estar na cabeça do primeiro anel de poder, significa presidente e seus ministros. Deve estar presente, presidente e seus ministros e os outros poderes, no caso, a direção da presidência da Assembleia Legislativa, como também da Procuradoria-Geral da República, do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas. Esses constituem o primeiro anel de poder. Depois deles vem o segundo anel de poder. Os chefes de gabinete versus os gabinetes de ministros. Os secretários de Estado estão dentro do primeiro anel. Abaixo vêm os governadores. Estes constituem o segundo anel. Governadores e presidentes dos partidos políticos, os presidentes do partido político estão ali no meio termo entre o primeiro anel e o segundo anel. Eles fazem um meio termo. Estes têm que ter um letramento que permita entender esses três conceitos. O conceito do ressentimento da descolonização, o conceito do racismo institucional
e conceitos muito claros de processo de sabotagem. Porque ouvindo aqui o Isaac dos Anjos, eu comecei a me perguntar, este senhor está a demonstrar um entendimento dos mecanismos de sabotagem do país, mas quem lhe está a pressionar, não quero saber. A investigação neste caso, aquele embaixador angolano que pressionou o Isaac dos Anjos, ele estava a serviço de quê? Do crime organizado. Quais são os benefícios dele? Qual era a comissão daquele embaixador se Angola fosse desfalcada? Existe a possibilidade do embaixador gozar de confiança do presidente? Sim, existe. Existe a possibilidade do presidente estar envolvido nesse processo? Sim, existe. Senhor Abdu, explica isso. Uma sociedade como nossa, que raras são as vezes que você escuta falas construtivas, falas que deviam ser parte das abordagens correlacionadas à construção do letramento quanto ao diagnóstico e a narrativa do ressentimento da descolonização. Tem que existir uma escola no Mirex, tem que existir uma escola, tem que existir, e o pior, isso que eu estou a falar, não é possível um português ir palestrar sobre isso. Só que isso é visceral, quando você escuta que isso é visceral, sem isso você não vai formar embaixadores. E nós estamos a formar embaixadores vazios. Não é possível ser um diplomata africano, de qualquer nação da África Negra, se dentro do currículo da formação desses diplomatas não for introduzido o conceito do ressentimento da descolonização, os conceitos do racismo institucional e os conceitos dos processos de sabotagem. Porque se nós não fizermos isso, os golpes vão continuar a ser rotina no continente africano. Os africanos serão instrumentalizados para destabilizar politicamente os seus países. Isto é sabotagem, é sabotar os projetos de desenvolvimento, os programas de desenvolvimento. O Isaac dos Anjos, nessa sua fala, traz uma coisa, um apelo, que você não sendo do MPLA, mesmo sendo opositor como sou, não tem como lhe negar a pertinência da fala. Não tem como você falar, tá falando, tal, a peça gajo. Tem isso aqui que eu acabo de descrever, é uma característica da UNITA. E o MPLA aperfeiçoou melhor isso também. O MPLA também é parte dessa lógica. Eu, se estivesse num debate, eu já teria sido interrompido. Eu já seria interrompido propositalmente para que eu não levasse a mensagem a você que me escuta. Em Angola, em qualquer que fosse canal, salvo que eu estivesse sozinho, aí não seria debate, seria um monólogo, como estou fazendo aqui. Se eu tivesse num debate em qualquer canal de televisão de Angola, naturalmente, onde eu for debater, teria no mínimo 6 pessoas. Mas por que, Abdu? Porque teria que ter umas 4 pessoas do MPLA. Mas por quê? Para ter o monopólio da fala, para ver se eles obstruem o despertar da consciência nacional, a construção de um pensamento que sirva para governar com excelência. O MPLA é alérgico a qualquer tentativa de elucidar o país. Só que no final isso vai lhe sair caro, porque no final o fim do MPLA vai acontecer na falta de interlocutores, na falta de uma plateia que venha os compreender quando eles apelarem à calma ao país, porque eles nos educaram a obstruir o pensamento de terceiro, do outro. Então, se eu estivesse no canal, certamente eu teria sido interrompido inúmeras vezes e eles iriam para suas casas zombar de mim, que não me deixaram falar. Mal eles sabem que no final da história, desse processo, desse ciclo histórico que está quase a se fechar, no final eles vão sentir falta que não instruíram, não explicaram ao povo esses 3 elementos que são viscerais. Esses 3, porque o próprio MPLA também vai amadurecer.
E quando ele tentar amadurecer, os portugueses vão depor, vão tirar o MPLA do poder. Entendem o que eu estou a vos dizer? O MPLA vai amadurecer. Quando eu escuto o Isaac dos Anjos falar, eu começo a dizer, então aqui tem uma ala, tem alas. Tem o grupo dos burros, dinossauros, a Maria vai com as outras. É só seguir mesmo, como se fosse gado que vai matar ou repetir falas. Mas quando eu escuto o Isaac dos Anjos, eu digo, esse senhor não está repetindo falas. Esse senhor está a raciocinar diante de um cenário que ele tem a responsabilidade de decidir por aquele cenário. E esse senhor está a se queixar dos empecilhos, dos gatilhos que levam o seu ministério ao fracasso. Só que ele está a se queixar a quem? A um povo que não desenvolveu a consciência crítica. Por isso, quando eu me deparei com esse trecho da entrevista, daquela ponta que eu tinha me revoltado atacando a reputação desse senhor, quando eu tive acesso a esse outro trecho, eu digo, é jornalista de merda, não sabe construir, não sabe entregar ao telespectador o conteúdo como se deve. Entrega mal. E isso é sabotagem. Essa forma que foi entregue o conteúdo de Isaac dos Anjos, isso foi sabotagem da parte da imprensa nacional, daquele que fez essa matéria. Sabotaram a abordagem do Isaac dos Anjos, porque essa abordagem devia ter sido entregue ao povo de maneira que a sua absorção, a sua digestão fosse tão suave, tão fácil de compreensão, porque ele é de extrema importância o que ele traz. Essa abordagem do Isaac dos Anjos, se você fala de um governo sombra, é de importância tal que não dá para você virar a página. Você tem que parar sobre ela. Tem que ler 2, 3 vezes aquela página. É daqueles trechos dos livros que você tem que pegar no lápis e riscar uma caneta e marcar. Você pega o livro do Dr. Fulano, vai encontrar cheio de rabiscos, cheio de marcação no livro. Porque isto aqui, no corte do audiovisual, é a mesma coisa. Você tem que fazer aquilo que se faz no livro. Os trechos você marca. Esse jornalista e a sua equipe, quando foram editar, eles não tinham cultura da abordagem de Isaac dos Anjos. Eles estavam muito aquém do que ele estava falando. São desconhecedores dos meliandros da governança e não podiam editar um material dessa maneira. Isso é sabotagem. Dessa maneira, você passa no governo como se você fosse idiota. Mas, na verdade, eu vou te dizer, os senhores do MPLA que são muito inteligentes. Paulo Cassoma. Paulo Cassoma é muito inteligente. Mas a TPA consegue mostrar como o Paulo Cassoma é inteligente? Não. Por quê? Eu não sei se andam a sabotar a si mesmos. Eu não sei. E eu vou percebendo que Isaac dos Anjos é daquele grupo do Paulo Cassoma. Esse jornalista me induziu a um erro absurdo. Absurdo. Porque eu venho mapeando um traço do MPLA, de uma ingenuidade, de uma estupidez. E que nessa última denúncia que eu trouxe sobre a destruição da economia, a venda de Angola, e que aquele menino que eu disse foi reclamar, Sr. Abidão fez uma fala, 38 minutos, Angola não foi vendida nada. Pois é, nós estamos a pagar. Quando vocês estão a chorar que o táxi está a subir, João Lourenço não tem chance de baixar o preço do táxi. Aquilo é só mentira, ele não tem como. Quando você imprime moeda, para vocês se dividirem como eles fizeram, no final, e naquele áudio que eu fiz naquela consultoria com outros intelectuais, no caso brasileiros, naquela conversa, a gente fez menção a isso, o que acontece quando você imprime moedas, porque você quer roubar o país, multiplicar por 10 o valor da economia, sem que ela tenha força de trabalho, sem que tenha cadeia produtiva a funcionar, você cria um falso valor econômico. No final você tem que passar essa fatura para o povo é que vai pagar.
No final, a comida vai ficar cara, combustível vai ficar caro, aqueles bens de primeira necessidade têm que ficar caro. No final, o câmbio do país vai explodir, vai ficar muito caro, porque você gerou inflação. Você gerou inflação. Por isso, quando eu vi aquele jovem a comentar, um menino que mora na África do Sul, eu parei e disse, não dá para responder. Portanto, já estou respondendo ele aqui ao falar disso. Quando você vê todas essas sucessivas práticas, como pedir que o Isaac dos Anjos pague os restos do frango, sob pretexto de que Angola vai sofrer uma sanção das Nações Unidas, naquela denúncia que eu fazia, eu trazia exatamente isso, que o branco pensa, e aí quando eu falo branco pensa, já estou a falar do racismo institucional. O branco pensa que as nossas instituições, nós não temos capacidade de interpretar as normas internacionais. Nós não somos capazes de compreender o que é as Nações Unidas. Portanto, ele conclui por conta própria que esses pretos não sabem o que é Nações Unidas e podemos falar para o seu ministro que vai sofrer sanções das Nações Unidas se não pagar esses lixos que estamos mandando. Isso é racismo. Porque, em condições normais, ele sozinho ia saber que isso aqui é um disparate. Ele não vai falar isso para Portugal, olha, se vocês não fizerem isso, vão sofrer sanções das Nações Unidas. Porque no dia seguinte aquele indivíduo vai ser expulso das Nações Unidas. Se aquela conversa for gravada, vai ser expulso. Um governo africano de pessoas de letramento racial quando você junta esses três elementos, esses três conceitos, no ponto de vista da governança africana, isso é o que é o currículo do letramento racial. O letramento racial na governança é diferente do letramento racial nas relações pessoais. Aqui estamos a falar nas relações institucionais, onde você tem que mapear o racismo institucional. Então, se você não capacitar o seu primeiro, o segundo, o terceiro anel sobre essa perspectiva, o seu governo vai ser abusado. Quando você olha a fala de Ibrahim Traoré, a reação dos seus ministros, eles já estão nesse nível que eu estou falando, de letramento racial, institucional. Traoré, ele não é o Isaac dos Anjos que tem esse nível. Devia ser o João Lourenço que tinha que ter essa percepção. E naturalmente também o Isaac dos Anjos. Mas seria bom se o chefe de Estado tivesse isso muito claro. Se você não tiver isso claro, você vai ter o governo sabotado. O seu governo vai para o lixo. Vai para o lixo. Você vai assistir os seus ministérios a comprarem água em Portugal. Vais assistir os seus ministérios a comprar papel higiênico em Portugal. Vais assistir os seus ministérios a comprarem palito de dentes em Portugal. E quando eu falo comprar água, comprar papel higiênico, comprar palito de dente, significa, estou a dizer, você vai assustar que o dinheiro previsto para gastar no ano inteiro, quando completar só 4 meses do seu governo, o dinheiro acabou. Os seus ministros vão vir na sua mesa com os dentes fora. E o dinheiro acabou. Correndo o risco do povo te correr do poder com pontapés. E você é obrigado a endividar o país mais, porque os seus ministros sabotaram o governo. Comprar água no exterior do país é sabotar o país. Comprar papel higiênico é sabotar o país. Tem que existir um letramento. E aqui eu peço desculpas a quem me esteja a ouvir, que nós estamos num estágio da história que alguns de nós que nos estamos a levantar para erguer este país, temos que ter uma fala, uma abordagem que seria escandalosa fora de Angola, como essa que eu quero começar agora e ligar com isso que eu vinha falando. Até agora o que eu venho falando é nobre. O que eu vou falar agora é algo inapropriado, mas eu tenho que falar. Mobutu, quando estava no poder, dentro do algo inapropriado que eu tenho que falar, eu vou buscar como exemplo Mobutu. Mobutu, quando estava no poder,
na sua fase de auge, no top mesmo, quando o poder estava consolidado para ele. E falando nele, ele fez uma grande revolução no Congo. Ele conseguiu aquilo que era imaginável. Ele conseguiu unificar o Congo com uma língua. Ele fez o Lingala a ser falado do norte ao sul, do leste ao oeste. O país inteiro foi cruzado com uma língua. Ele criou uma identidade nacional. Ele conseguiu. Ele conseguiu colocar o leopardo como um símbolo mesmo nacional. Ele conseguiu. Mas não é disso que eu estou aqui a falar. No auge do Mobutu no poder, ele deixa uma máxima. Congolês, rouba, mas não rouba muito, faça alguma coisa. Quer dizer, ele percebeu o desespero. E é como se ele quisesse treinar as pessoas, já que vocês mesmo, a política vai desviar, por que vocês não roubam com inteligência? Isso não se pode falar, mas eu sou obrigado a falar. Porque esses senhores do MPLA, pelo jeito, a única palestra mais importante que o MPLA poderia encher, abarrotar o auditório, teria pessoas a subir na cabeça do outro, é sobre desviar recursos públicos com classe. Vocês me perdoem, sinceramente, eu espero que eu não seja insultado dessa maneira, mas eu tenho que ir mais um pouco fundo. Porque talvez a importância desse áudio, com tudo que eu falei, de extrema importância quando eu trouxe os 3 pontos, o ressentimento da descolonização, o racismo institucional e os processos de sabotagem, isso há um povo que mal sabe gerir uma cantina, que mal sabem gerir e mapear o seu patrimônio cultural, como vão chegar a essa fala que eu estou tendo? Não é possível. Não é possível. Quando eu falo gerir o patrimônio cultural, vocês sabiam que as Forças Armadas consomem cultura nacional? Vocês sabiam que o Exército de Angola devia fazer convênio com a Universidade Agostinho Neto para o ensino das línguas angolanas no Exército? Sabia que o Exército, o Estado, a inteligência e as Forças Armadas precisam interceptar as comunicações? Você sabia que eles precisam ouvir o que estamos a falar? E se a gente estiver a falar em umbundo e quem estiver de plantão só fala português, como fica? Vai esperar o dia seguinte para avisar ao chefe que ontem escutei uma ligação, mas não estava entendendo nada, chefe. O que eles falaram? Não sei, mas parecia que era aqui Congo. A que hora você escutou? Escutei, era cerca das 20 horas. 20 horas, sim. Então dava para ter interrompido o golpe de Estado. O que você está a falar é sobre o golpe de Estado. Aquela fala de ontem era sobre o posicionamento de militares que iam cercar o palácio pelo flanco esquerdo. E você não tinha como ouvir porque você não fala aqui Congo. Essas línguas fazem parte da segurança nacional. O Estado, a secreta, precisa contratar as línguas nacionais. A secreta, o governo, o Estado, as Forças Armadas, a direção de telecomunicação do país precisa. Nós não temos cultura, está a nos faltar. Por isso eu peço desculpas, vou ter a chapéu, me curvo a todos vocês. Eu tenho que entrar nesses meliandros que eu vou começar a falar. Quando eu fui buscar o Mobutu que diz Congo, eu não sei falar Lingala, tá? Mas eu entendo perfeitamente. Ele fala rouba, mas não rouba muito, rouba só um pouco. Quando o Mobutu fala isso, lá atrás, eu era como muitos de vocês, e eu falava, bom presidente mesmo, rouba mesmo, vamos também pegar os diamantes do país, não fica só eles, vamos também garimpar. Mas não era isso que o Mobutu estava a falar. O que o Mobutu estava a dizer é o seguinte,
E aqui agora eu estou a dizer isso aos governadores, aos ministros, aos generais desse país, Angola. Esses senhores querem dinheiro. Dá para terem o dinheiro de Angola para vocês. Mas vocês podem ter esse dinheiro de forma muito inteligente. Ao invés de deixar o branco vir com uma fatura super faturada, onde dá para você formar 1000 angolanos, vão formar só 10 angolanos. E parte desse dinheiro, vamos supor, onde se forma 1000 angolanos, vamos supor que gasta 10 milhões de dólares. Onde se forma 1000 angolanos. E o gajo vai te dizer, olha, vamos formar 10 angolanos por 10 milhões de dólares. E vou te dar 2 milhões de dólares. O angolano vai ficar muito contente porque vai ganhar 2 milhões de dólares, porque ele está burro ainda, ele não compreendeu como se toma o dinheiro público. Ele não compreendeu, ainda não foi nenhuma palestra desse tipo. Essa palestra que eu falei, que o MPLA, se soubesse que tem uma palestra como desviar recursos públicos, até o próprio presidente vai estar se apertando na porta para passar todo mundo a lutar para ir sentar no banco de frente. Eu acho que nós temos que ter coragem de começar a falar isso, e aqui vou um pouco mais a fundo. Eu vou escolher um ministério e vou explicar como desviar dinheiro daquele ministério. Porque esse áudio vai ser muito importante, eu acho que o presidente vai guardar. E os senhores do MPLA vão guardar muito, mas muito. Vamos desviar dinheiro de telecomunicações, pronto. Depois desviar dinheiro do Ministério da Cultura, e depois desviar dinheiro do Ministério da Educação. Depois desviar dinheiro do Ministério da Agricultura, que é o do Isaac dos Anjos. Poças, pá. Vamos fazer o quê? Temos que começar a explicar, porque você só consegue falar de governança quando você entender os mecanismos de como desviar dinheiro. Não essa forma como o MPLA anda a desviar. A forma do MPLA é tão estúpida, tão burra que aquilo ali. Por isso que o Gino pode ir na cadeia, porque a forma deles desviar dinheiro é tão burra que é ilícita. Eu falei do Ministério de Telecomunicações. O ministério que estava o atual ministro do Interior. Ele ficou muito tempo nesse ministério. Roubava dinheiro de forma tão estúpida. Foi uma gestão muito dolosa ao país. Nossa, não quero imaginar, me faz mal. Me faz muito mal. Por que fui escolher esse ministério? Porra, me trazia muita tristeza, merda. Aquele senhor, o Manuel Homem é um estúpido, pá, maluco. Mas é o conjunto do MPLA. Porque se bobear amanhã, vou estar aqui e falar, não, eu não tinha compreendido Manuel Homem, sinceramente, coitado, foi injusto. Mas eu acho que nesse daí nunca vou falar que foi injusto. Porra. É ele, Manuel Homem, que tinha que explicar os cotas. Cota, querem desviar o dinheiro? Sim. Não, então não se preocupa, Cota, vamos fazer de outra maneira. Essa outra maneira é essa que eu vou explicar aqui. Você tem um presidente que precisa que o dinheiro do seu ministério vai para o caixa 2 do partido. E você fazendo isso, você vai se transformar num menino de ouro para ele. E qualquer coisa vai te pôr como governador de Luanda, que é o maior orçamento, assim, já que você ajuda a roubar o dinheiro do Ministério de Ciência e Tecnologia, você, sim senhora, você é perfeito, você é muito bom. Vamos te pôr no governo provincial de Luanda, porque assim você vai conseguir o maior bolão do governo de Angola, é o governo provincial de Luanda. O governo provincial de Luanda ele tem 60% a 70% de todo o dinheiro que vai se gastar em Angola, fica atribuído ao governo de Luanda. Então você tem que pôr lá um cara que ajuda a roubar o país. Neste caso, eu estou falando de ciência e tecnologia, onde estava o Manuel Homem inicialmente. O presidente diz, olha, nós precisamos desse dinheiro que está nesse ministério. Chefe, precisamos, não quero saber. Então, chefe, deixa eu te fazer um plano melhor, porque o bom, o melhor, chefe, para e pense. Já pensou que a gente consiga executar o programa de governo ao mesmo tempo você fica com dinheiro? Aí o chefe fala, isso é possível? Sim, é possível. É possível você entregar as escolas de tecnologia nos municípios, as escolas de informática a funcionar de verdade, as antenas de internet instaladas mesmo, e ao mesmo tempo desviar o dinheiro, chefe. Mas se você vai instalar gastando dinheiro? Sim, chefe, me dá só um voto de confiança, um minuto só. O chefe não quer roubar o dinheiro, sim quero. Então vamos fazer de forma diferente como se faz nos outros países desenvolvidos. Porque nos Estados Unidos roubam dinheiro, na Europa roubam dinheiro.
Os ministros ficam ricos. Eu vi uma matéria agora que o presidente português entrou mais rico e saiu mais pobre. Eu disse que é filho da puta. Este homem que elogiou João Lourenço, que João Lourenço é um deus, vai sair mais pobre. Desde quando? Esse senhor está rico, mas está 1000 vezes mais rico do que era antes. Não é o motivo da minha fala aqui, por isso vou me disciplinar, vou voltar. Essa hora os senhores do MPLA estão com caneta na mão, devem estar me ofendendo. Senhor Abidou, volta no assunto mais importante, fala como vamos roubar. Eu estou aqui me perguntar se devo falar, juro por Deus, pá. Eu tento falar, mas travo, porque amanhã podem usar essa minha fala, falar, o senhor já estava a falar antes no passado, como se rouba, esse presidente é ladrão. Então eu tenho medo por causa disso, porque tenho um pouco de pudor, tenho medo, ia sentir muita vergonha, por isso, pensando bem, não vou. Senhores ladrões do MPLA, quero me desculpar da decepção, não vou conseguir. Se for num foro fechado, uma sala fechada, que vocês prometerem que não vão gravar, que o áudio não vai vazar, eu até podia explicar para vocês como ter um caixa 2 e ao mesmo tempo desenvolver o país. Porque é triste. Dava muito bem para pôr as antenas nos bairros de internet. Dava muito bem para pôr as escolas técnicas profissionalizando, muito bem. E quem ia sair perdendo são os ladrões europeus e os ladrões brancos. Não vocês. O MPLA teria 3 vezes mais recursos. Nisso que eu ia explicar aqui, que não vou explicar, decidi não explicar. O MPLA teria 3 vezes mais dinheiro no Caixa 2 do que tem aos dias de hoje. E os seus programas seriam atingidos pelo menos 60% do planejado. O índice de satisfação popular seria favorável ao MPLA, o povo estaria muito contente com o MPLA. E os ministros do MPLA e os demais ladrões do MPLA teriam muito mais dinheiro do que têm hoje. É disso que eu poderia falar aqui, explicar o passo a passo. Porque eu estou a perceber que esses senhores têm uma limitação mais do diabo, que nos podem matar quando você os quer ajudar. Uma limitação do caralho que você fala, não, esses caras são malucos. Aquele toque aí que eu fiz das línguas nacionais. As línguas nacionais justificam um gasto público do caralho, sem nenhum português envolvido na operação. As línguas nacionais exigem um apelo fodido dentro das petrolíferas, onde você movimenta milhões e milhões de dólares, porque a língua a primeira ferramenta de trabalho é a língua. Você não pode querer levar desenvolvimento na zona rural se você não falar a língua do campo. E tem despesas para se falar a língua, você tem despesas para massificar aquela língua. Você só vai perceber o desafio da língua quando você tem a intenção de governar de verdade. Se você não tem intenção de governar, isso não é problema, porque você não vai nem pensar como atingir níveis de excelência. Se você não tem interesse de governar, o letramento racial, institucional, não é problema, porque você não está interessado em governar. Você não está interessado em governar. Portanto, não será preocupação sua se o primeiro anel tem a cultura sobre o ressentimento da descolonização ou os processos de sabotagem. Isso, a UNITA não tem interesse disso. Não tem interesse, porque a sua direção não está focada em construir Angola, está focada em ganhar dinheiro com política. Então, eu próprio estou com água da boca porque eu queria mesmo falar, mas já que a gente é racional, não se pode falar. Isso me faz lembrar Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi disse uma vez que quando um homem defende a paz incondicionalmente, é porque ele entende de violência. Essa fala cabe muito bem aqui nesse contexto. Quando um homem fala de governança,
de excelência é porque ele entende de como destruir a economia do país, de como desviar recursos. A geração vindoura, eles vão conseguir ficar muito mais ricos do que esses ministros Rubem Pelá. Escutem o que eu estou a dizer. Os próximos ministros serão muito, mas de longe, muito mais. Os ministros do meu governo serão muito ricos, muito ricos, mas o MPLA não vai chegar, esses ministros do MPLA não vão chegar perto em termos de riqueza. Só que, ao mesmo tempo que vão ficar tão ricos, eles vão ter tanto prestígio, mas o MPLA não tem prestígio, não tem. Você consegue chamar o senhor do MPLA de gatuno à vontade. Ele até pode te prender porque fizeram do judiciário como bagunça deles, prende torta direita. Mas, no ponto de vista legal, ele não merece te prender. Esses senhores, no futuro próximo, serão zabulados. Zabular em Kikongo é uma prática que te põe o dedo na bochecha e empurra a sua cabeça para a lateral com um dedinho só. Isso é zabular. Aquelas mulheres rabugentas, sabe? Você lhe namora, é doce pra caramba. Ela fala manso, fala mansa. Você vai para casa flexionando os dedos, essa miúda, vou lhe casar. Aí você lhe dá um beijinho, as pernas dela toda tremer. Você, porra, grande mulher e tal. Lhe põe na sua casa, lhe põe isso lá. Lhe puseste sim, lhe pediste sim, agora calma. Quanto tempo vocês estão? Já estamos 6 meses de casado, mas falta mais, ela vai te mostrar quem ela é. Espera só um pouco. Depois de você lhe comer de todas as posições, ela vai ganhar tanta intimidade consigo, até o dia que ela vai te procurar lá no bar onde você foi com os amigos, você nem vai reconhecer que essa é aquela mulher. Vai te arrebentar uma cabeçada na frente dos seus amigos, vai se cagar na frente dos amigos. E dali para frente te pegou pata. Dali para frente, você tá saindo, volta aqui. E vai te pôr mão no bolso para ver se estás a levar dinheiro. Pum, te puxa, num bolso o dinheiro põe na mesa. No outro bolso te puxa, põe na mesa. Te pega no casaco, te põe mão no bolso, põe na mesa. Põe no outro bolso, põe na mesa. Ela começa a perder paciência cada vez que ela encontra dinheiro no seu bolso. E você já começa a organizar a fala para descobrir o que você vai falar. Né? Então, isso daí é zabular. Ele vai te zabular. Ela já chega num ponto que ofende sua mãe, suas irmãs, toda a sua família. Suas irmãs já não têm mais autoridade, nem se atrevam a opinar na sua casa. A primeira das irmãs que se atreviu, lhe arrebentaram um buete de cabeçada, elas rasgaram a roupa na rua. E ela chega em casa e ainda te fala, avisa as suas irmãs que eu não sou da confiança delas. Elas gentalhas, o resto. Então, isso aí é zabular. Essa falta de cultura está nos trazendo muitos problemas. O MPLA, ele, o nosso povo, somos tão ingênuos que eu imagino os processos de sabotagem português sobre o regime. É absurdo. Eu imagino os portugueses se oferecerem aquilo lá que aquele senhor da inteligência, o 007 português, aquele filho da puta, branco, fedorento, caralho de merda. Aquele gajo, o Braulio, aquilo ali é muito bom que ele tinha feito, porque aquilo ali revelou. Esses senhores são capazes de dizer, meu general, deixa comigo, esse gajo está pensando que o quê? Deixa comigo. A falta de cultura, você tem que perguntar, deixa comigo o quê? Assim estás fingindo que queres me ajudar ou você quer eliminar as consciências críticas nacionais? Porque é aquilo que eu falei, sabotagem. A inteligência do país tem que entender os processos de sabotagem. A inteligência portuguesa pode se oferecer para eliminar pessoas como eu. E você vai pensar que ele está a ajudar o MPLA. Não está a ajudar o MPLA. Matar pessoas como eu, que estamos a trazer aqui uma cultura de Estado mais apurada, mais refinada, não é nada ajudar o MPLA, não é nada ajudar o país. É mesmo destruir a possibilidade de nós construirmos agendas nacionais, de nós construirmos a consciência nacional,
de nós conseguirmos ter ferramentas, dispositivos de diagnósticos dos processos de sabotagem. Então, é preciso manipular a secreta daquele país, subverter os valores de uma inteligência nacional e transformar os que seriam colaboradores como inimigos. E assim, vamos ajudá-los a matar e eliminar essas pessoas para que eles não se desenvolvam, não cheguem ao nível de maturidade coletiva que vão consolidar a sua independência, a sua soberania. Então, missão de serviço, vamos caçar os ativistas que não estejam alinhados à palhaçada, à oposição de brincadeira. Aqueles que não estiverem envolvidos numa oposição de brincadeira passam a ser inimigos. Na verdade, nós somos inimigos da inteligência, do serviço do interesse estrangeiro ocidental. Não é que nós somos inimigos do MPLA ou da UNITA, não. Mas o Ocidente sabe que esses senhores, essa geração pode chegar ao poder com uma consciência que equivale àquele do Traoré, só que esses gajos não vão precisar dar golpe de Estado. Esses vão fazer uma revolução em Angola, massiva, que o povo vai despertar a consciência, o conjunto como todo, vão blindar os seus estados, onde eles vão desviar recurso como recurso deles mesmos, não vão precisar de ajuda portuguesa. Nós não vamos conseguir roubar deles. Eles, quando tiverem que roubar, vai ser só eles, sem nossa participação, sem nenhum centavo para os portugueses. Isso para os portugueses é perigoso, isso não pode acontecer. Quando é para roubar Angola, eles é que têm que roubar e eles é que têm que te dar a migalha. Olha, eu vou te dar um exemplo. Você que é governante, escuta essa parte que eu vou falar. Se você tiver a negociar uma coisa que é para o bem de Angola, envolvendo brancos, qual é o sonho do branco na negociação? O sonho do branco da negociação, eu tenho que tirar esse preto de cena. O negócio está ficando bom, redondo, tem que tirar esse preto de cena. Eu tenho que ficar só eu, branco, com aquele governante lá. Até na verdade, se pudesse também, tinha que tirar aquele governante de cena. O sonho dos europeus é tirar todo o angolano de cena. Todos, sai da minha frente. Eu vou roubar o vosso dinheiro eu mesmo. Então, por isso que 99% dos negócios, quando você leva um brasileiro, um português para um negócio com Angola, no final você vai chupar os dedos. Por quê? Porque ele percebe o seguinte: esse interlocutor dele não está a entender o outro que me trouxe. Esse outro que me trouxe deve ser um pouco mais inteligente que esse cara aqui. Esse que me trouxe quer que o país dele se desenvolva. Só que esse outro cara aqui, eu vou lhe oferecer aquilo que é mesmo deles. Ou seja, eu vou chegar de mãos vazias e vou falar para ele que eu vou te oferecer 2 milhões. Ele vai pensar que estão lhe oferecer 2 milhões, mas só que, na verdade, aquele outro preto que vinha junto faria com que o custo daquela operação fosse mais barato. Mas se eu tirar esse preto do lado de mim, agora vou poder inflacionar tudo, mas tudo, de maneira que esse preto governante vou lhe dar migalha daquilo que é mesmo já deles e vou-me embora com uma parte do dinheiro deles. E aquele outro preto que estava junto de mim, eu vou lhe transformar como inimigo daquele governante. Isso é a prática recorrente de você intermediar negócios com africanos, com angolanos. O preto que está no poder, ele fica tão encantado que você lhe trouxe um branco. E ele não consegue imaginar que esse cara que trouxe esse branco, eu preciso dele permanentemente nessa operação, porque se esse cara for posto de escanteio, essa operação vai ficar comprometida. Haverá exploração. Ele não quer saber disso, porque enquanto você fala haverá exploração, ele está a dizer, começa já agora, me explora mesmo, por amor de Deus, me explora. Mas me dá quanto? 2 milhões, sim. Me explora, por favor. Me explora mesmo. Diz o que eu tenho que fazer, que eu destruo esse país. É desse nível de ingenuidade que estamos a lidar. Isso é de natureza espiritual. Isso não se resolve de dia para a noite. Eu espero ter contribuído, apesar de não ter ido a fundo para te explicar como desviar o dinheiro e construir o país ao mesmo tempo. Até porque eu próprio me repreendi, não posso falar. Não posso fazer isso. Eu escolhi esse caminho, que eu fiz essa abordagem para melhorar um pouco. De certo modo, os mais inteligentes podem ter compreendido. Eu escolhi a parte que eu não pudesse me desviar daquilo que é ético, que é politicamente correto. Então, abracei o que é ético para não
não dar aula de bandidos aqui, porque senão esses gajos vão gostar muito. Ó. O pior que eu não quero que eles desenvolvam é que eles vão gostar mais. Por hoje é tudo, e portanto, como sempre, é pró e por Angola. Muito bem, caros amigos, nós tivemos acesso do WhatsApp, ou seja, o Dr. Abdul Ferraz partilhou connosco este áudio e nós estamos a partilhar convosco esta grande reflexão. Vamos falar através da caixa dos comentários. Sou JHM de Batalha TV, agradeço pela presença e pela preferência. Por favor, partilhe mesmo, ok? Aquela é que é importante. Até breve, caros amigos.